Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para trazer a palavra nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero ser um canal de bênção, meu Deus, meu Pai. Que já Jesus não seja mais a minha boca, Senhor, nem minha garganta, Senhor. Que não seja mais o eu, Senhor. Senhor, que eu diminua, mas que Jesus cresça em mim. Que o Espírito Santo de Deus cresça em mim, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nessa noite, Jesus, eu glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome, Jesus, por o Senhor ter dado fôlego de vida para nós. Quantas vezes o Senhor tem livrado nós, Senhor, da morte fisicamente, Senhor. Senhor, porque Tu livraste, Senhor Jesus, porque o Senhor tinha um plano em cada vida, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz a sabedoria, Senhor, e a unção. E que esta pregação nesta noite tenha unção, Jesus, tenha santidade, Senhor. Que é tudo para a Tua e para a Tua glória. Amém? Irmãos, pode abrir a palavra, Mateus 6, 33. Os irmãos estão cansados de ouvir essa palavra. Mas eu queria dizer para vocês que é uma palavra de incentivo para vocês buscar a Deus. Irmãos, busquem a Deus na igreja, mas em sua casa, pelas madrugadas, buscar a Deus. Deus responde a oração pelas madrugadas, quando todo mundo está quietinho, né? E a gente levanta orar ali, Deus responde a oração. Busque, depois da meia-noite, irmãos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. A vida espiritual de vocês vai ficar no nível com Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, se nós buscar Deus em primeiro lugar, Jesus, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe a minha necessidade e a tua necessidade. Só que muitas vezes, irmãos, temos que fechar as brechas do pecado, as brechas da cobiça, irmãos, ter um coração limpo e uma mente limpa, irmãos, porque Deus requer de nós sinceridade, Ele requer de nós santidade, irmãos. Cada passo que nós der, mas caminhar em santidade, irmãos. Pode abrir a palavra da Bíblia, Salmo 139. Quem tem a Bíblia aí, abra. Como disse, quem não tem, chega perto do 30 aí, para ler a palavra. 139. Irmão, às vezes as pessoas pensam assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque esse não vai ver, aquele não vai ver, a pastora não vai saber. Irmãos, uma palavra de Deus está escrito aqui, ó. Senhor, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Jesus sonda nós e conhece nossos caminhos. Nada fica oculto, nada fica escondido, irmãos. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes os meus pensamentos, ó. Deus até os nossos pensamentos, Ele sabe. Eu não sei o pensamento de ninguém. O que você está pensando nesta noite? Mas Deus sabe. Cerca o meu andar e o meu deitar. Até nosso andar e nosso deitar. E conhece todos os meus caminhos. Jesus, Ele conhece todos os nossos caminhos. Às vezes nós podemos fazer coisas escondidas, mas lá no mundo espiritual de Deus, Ele sabe. Por isso que eu digo, irmãos, vamos ser que nem Jesus Cristo, ter a força e o poder e o vigor que ele tinha. Ele venceu o inferno e venceu a morte. E lá na frente, irmãos, Ele tomou a coroa da vida. Deus, Ele desceu lá no inferno, irmãos, lá no abismo, e pegou a chave de Satanás. Satanás, irmãos, não tem chave. Ele só precisa de um corpo e de uma casa para ele fazer morada. Ele não precisa de mais nada. É só isso, porque ele não tem casa. Ele não tem casa, mas onde ele puder entrar, irmãos, ele faz dano. Mas eu quero dizer, a casa, irmãos, é o nosso corpo, a morada do Espírito Santo. O nosso mente é de Jesus Cristo.
E o nosso corpo é do Espírito Santo, irmãos, aleluia. Que seja glorificado o nome do Senhor Jesus nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que o corpo de vocês seja morada do Espírito Santo. Irmãos, quando você deixar Jesus e Deus morar no teu corpo, tudo vai ser diferente. Vai nascer a luz, a glória do Senhor, irmãos. Deixe Jesus entrar na tua vida. Irmãos, cuide com as palavras, irmãos. Que Satanás vem pelas palavras, ele diz assim: você me chamou e eu vou. E ele vai lá e fala para Deus: Deus me chamou e eu fui. E ele faz dano quando ele entra dentro de uma casa, irmãos. Quando ele entra num casamento, irmãos, ele separa. Quando ele entra no namoro, ele separa, irmãos. Tem que ser namoro santo, irmãos. Casais santos na presença de Deus. Um dia vocês casaram, vocês se apresentaram para Deus e Jesus. Ali alguém fez o casamento de vocês. E o que aconteceu? O que aquela pessoa que fez o casamento disse? Que o homem e a mulher anda, né? Amar a sua esposa na saúde, na tristeza e na alegria, irmãos. E até o final, irmãos. Casamento é um só, irmãos. Se o teu casamento não está bem, alguma coisa está acontecendo, leve até Deus, consagre Ele e fale com Deus. Deus abençoe meu casamento. Jesus, entre no meu casamento, muda minha esposa, muda meu esposo, muda meus filhos, me muda, Senhor. E Jesus, Deus muda, irmãos. Deus muda. Se você pedir, vai ter mudanças na vida de vocês. Se vocês são pessoas nervosas, peça para Deus: Deus, me dê mansidão, me dê um espírito dócil, que venha a mansidão sobre minha vida, Ele vai trazer. Se você não está vencendo essa enfermidade, irmãos, precisa vigiar. Que todos nós falamos Satanás, Satanás, e às vezes não é só Satanás. Às vezes é a mão de Deus que está em cima de nós, sabe por quê, irmãos? Para mudar a nossa vida, mudar os nossos caminhos. Nós pensamos que tudo é Satanás. E nós começamos a orar, expulsar Satanás. Claro que com a oração o Satanás vai embora. Mas tudo é a mão de Deus, não sai de cima de nós enquanto nós não se converter. Enquanto não se converter dos maus caminhos, não sai. Deus não tira a mão, Ele pesa a mão. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele ama nós, Ele gosta de nós, irmãos. Vigie essa tua enfermidade. É Satanás, é do corpo físico, ou de repente é a mão de Deus, irmãos. Enquanto nós não arrumar a nossa casa, a nossa vida, Deus não tira. A partir do momento, irmãos, que nós levar uma vida certa com Deus, Ele vai tirar. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer todos nós. Ele quer salvação para mim e para você, para todos nós, irmãos. E Jesus é médico dos médicos. E Ele está aqui nessa noite para curar as enfermidades. Irmãos, a luta, quanto mais a luta for grande, maior será a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Isaías 59 até o 2. Aqui, o que a palavra de Deus diz, irmãos? Os irmãos, abram a Bíblia ali. Isaías 59 até o 2. Todos acharam? Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E eu creio na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é uma revelação para mim e para você. E quando eu começo a falar a palavra, irmão, não é para vocês. Primeiro é para mim, irmão. Primeiro vem para mim. A batida vem para mim, a flecha vem para mim. E depois vai para os irmãos. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Irmãos, quando nós estamos em pecado, irmãos, nós podemos orar, buscar a Deus. A oração não sobe, irmãos.
quando nós estamos em pecado, porque a palavra de Deus fala. Isaías 59, que os pecados encobrem nosso rosto, e a oração fica parada, e a oração não sobe. Deus não acolhe, irmãos. Então vamos, irmãos, fechar todas as brechas do pecado. Aonde nós vê que nós estiver irando, aonde nós vê que nós estamos pecando, vamos pedir perdão para Deus. E não vamos cometer mais aqueles pecados, porque Deus perdoa uma vez, né? Aí você volta a fazer de novo. Perdoa outra vez, você volta a fazer de novo. Aí perdoa de novo, você volta e você vai. E quando a palavra de Deus diz assim, que a morte gera, o pecado gera morte, irmãos. Irmãos, o pecado gera morte. Amém? Aqui tem uma palavra de conforto para cada um, para mim e para você nessa noite. Isaías 60. Quero esperar os irmãos acharem. Eu tinha preparado uma palavra, irmãos, e quando eu estava orando, o Senhor trouxe toda a outra palavra. Não era aquela para mim trazer para a igreja. Que diz assim: a glória de Sião, levanta-te, resplandece. Ó, levanta e te resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, viu? Jesus vem, né, com alegria, com a paz. Os irmãos puderem entender, amém? Glória a Deus. Santo seja o teu nome, Senhor Jesus. Segundo Crônicas 7 e versículo 14. Os irmãos prestem bem atenção nessa palavra aqui. Segundo Crônicas 7 e versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você nessa noite. Acharam? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ó, dos maus caminhos. Tem tantos caminhos irados, né, irmãos, nesse mundo. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, se nós se humilhar, orar e pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, nós estamos na terra, né, irmãos? Nós necessitamos, muitas vezes, a medicina do médico, tem partes do corpo que ele não pode entrar, que só Jesus e Deus que podem entrar. É só Ele, irmãos. Só Ele que pode. E Ele que morreu na cruz, por mim e por você, para levar nossos pecados, levar o nosso peso. Ali fala que o castigo caiu sobre Ele, as iniquidades caiu sobre Ele, e Ele, como ficou mudo ali, não blasfemou, não falou, né? Você quer? E aceitou todo aquele sofrimento. Às vezes, irmãos, nós falamos para Deus, por que isso? Sempre tem um porquê, né? Mas no mundo espiritual, Deus sabe o porquê nós temos que passar isso. E a palavra de Deus diz que todos nós temos um espinho na carne. É Paulo que tinha um espinho na carne, né? Paulo tinha um espinho na carne, né? E muitas vezes Deus não pode tirar esse espinho da carne de nós, sabe por quê? Nós vamos se exaltar, nós vamos se gloriar, né? Aí Deus deixa o espinho na carne, né, irmãos? Porque aquele espinho na carne faz nós buscar, faz nós ser pessoas humildes, faz nós ser pessoas melhores, né? Muitas vezes aquele espinho dói, é doído, mas Deus, Ele tira o dia que Ele quer. Por isso, diz a palavra em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Então, vamos ter paciência. Quem está enfermo, tenha paciência. No dia certo, Deus virá
Jesus virá tirar esse espinho da carne. Mas muitas vezes, se Ele olhar para você e sabe que se Ele tirar esse espinho na carne, você vai deixar de buscar Ele, você vai deixar de louvar Ele, Ele deixa. Ele deixa, irmãos. Mas quando Ele vê que você está certa, faz tudo para Ele, e você vai ficar sem aquele espinho na carne, e você vai continuar glorificando o nome dEle, vai continuar buscando, Ele tira. Amém? Irmãos, são essas minhas palavras nesta noite.